Eu gostaria de falar agora sobre algumas afirmações errôneas a respeito das metodologias ministeriais ou missionárias. Eu não faço diferenciação entre aquilo que é missionário e aquilo que é ministerial. Para mim, tudo que é ministerial é missionário. Agora, nós podemos fazer uma distinção entre aquilo que é o ministério local e aquilo que é o ministério transcultural, ou seja, aquilo que é uma missão local e aquilo que é uma missão transcultural, tá bom? Uma missão transnacional e uma missão urbana, uma missão rural, uma missão urbana. Então, essa palavra ministerial ou missionário, ela pode se juntar até para nós termos uma facilitação do entendimento do que é missões, porque muitas vezes entende-se missões somente a partir daquilo que é transcultural, daquilo que é diferente, e não é. Todo movimento ministerial é um movimento missionário. Então, algumas afirmações ou entendimentos errados a respeito das metodologias ministeriais. O primeiro entendimento errado que nós podemos ter é que nós temos a melhor estratégia, o melhor método. Olha só o que diz o texto bíblico de 1 Coríntios 12, o verso 14 até o verso 18. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então o que nós percebemos a partir dessa afirmação de Paulo? Nós temos a tendência arrogante de pensar que o meu tipo de serviço é o melhor serviço. O meu tipo de atuação é a melhor atuação. Então nós devemos rejeitar esse pensamento, que o meu jeito de fazer missões, o meu jeito de fazer ministério, a minha visão, ela é melhor do que a dos demais. Eu sou superior aos demais porque Deus compartilhou comigo determinada habilidade. Isso é um engano e nós devemos fugir desse engano. Então não existe a melhor estratégia. O que existe é um corpo onde cada membro atuará de forma distinta conforme aquilo que Deus quer fazer. Ah, mas eu ganho mais pessoas para Jesus a partir do meu movimento, da minha estratégia. Não importa. O que importa diante de Deus é que cada membro do corpo esteja efetuando o seu papel. O segundo entendimento errado, ou afirmação errada que nós podemos ter, é que o meu método ele é suficiente, ou seja, entendamos. Primeiro, a pessoa pensa que o que ela tem é melhor. Aqui no caso, a pessoa não pensa nem somente que é melhor, mas que nem precisa dos demais. Mas olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Nós vemos aqui que uma ação ministerial, geralmente, ela é composta por vários métodos. O resultado que muitas vezes Deus quer, ele vem a partir de vários métodos, de vários movimentos. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que, para ela se considerar consolidada na igreja, primeiro ela foi evangelizada a partir de uma peça de teatro numa praça. Depois ela foi assistida a partir do departamento de misericórdia da igreja. E está sendo pastoreada dentro da célula ou do grupo caseiro daquela igreja. Ou seja, nós temos diferentes metodologias servindo ao mesmo indivíduo e todas essas metodologias contribuem para o amadurecimento desse indivíduo para que ele seja sólido na fé. Então não é que o social ele é o mais importante, ou o evangelismo é o mais importante, ou a célula é o mais importante, ou mesmo ela funcionaria sozinha. Nós precisamos de tudo, porque o homem é um ser integral e Deus atua a partir ou nessa integralidade. Ele usa o evangelismo como ele usa ações de misericórdia, como ele usa o pastoral. E nós temos essa tendência. Muitas vezes eu encontro evangelistas falando, olha, porque se não tiver o evangelismo que é o importante e tal. Aí você vai conversar com a pessoa de misericórdia, parece que nada mais importa, só misericórdia. Aí você vai conversar com a pessoa que está mais no âmbito pastoral, o pastor ou líder de célula, parece que nada é importante, só aquilo. Não. O homem é o ser integral e Deus usará a multiplicidade de uma variedade de metodologias e de ministérios para consolidar
a sua ovelha. Jesus fez diversas coisas, ele não fez só uma coisa, ele não falou assim, ó, eu sou do ministério de cura. Ah, mas senhor, o senhor pode ensinar lá no monte porque o pessoal está reunido. Não, eu só curo, eu não ensino. Senhor, o senhor pode aqui ensinar? Não, eu pastoreio, eu não ensino. Não, Jesus ele teve uma variedade de metodologias envolvidas. É claro que você pode ter um ministério mais voltado para o ensino, isso não é um problema. E talvez realmente você vai se dedicar somente ao ensino, mas você vai depender de outros irmãos que exercem outros ministérios para completar as suas ações, para alcançar aquele que está perdido. Lembre-se, Deus se move em direção ao perdido. Como Paulo disse, eu não batizei muitos, mas isso quer dizer que Paulo não dava importância ao batismo? Não, outros batizavam. Jesus também não batizou, mas quem batizava? Seus discípulos. Outros podem fazer, mas ainda assim eu compreendo a importância do ministério desses outros. Uma terceira afirmação errônea é que o meu método ele vai revolucionar o mundo. Olha só, grandes e poderosas mudanças são semeadas e colhidas ao longo de anos. Esteja preparado até psicologicamente para gastar grande parte da sua vida na transformação de uma comunidade. As coisas não acontecem da noite para o dia. Ah, mas eu li na Bíblia que Pedro pregou e 5.000 pessoas se converteram. Isso aconteceu mais quantas vezes? Você já pensou? Ah, mas aconteceu em Samaria, 2. Ah, mas onde mais? Você não tem tantas histórias na Bíblia contando conversão de milhares de pessoas. Se você pegar o relato paulino e for indo por cada cidade que ele parava, você vai ver que a maioria das vezes ele ia numa sinagoga, ele alcançava uma casa, 2 casas, eram pequenos grupos. Ou seja, o seu método não tem que revolucionar o mundo. Quem tem que revolucionar o mundo é Jesus. E, na verdade, Jesus sabe quem ele vai alcançar e quem não vai ser alcançado. Então, a obra é de Deus. O meu método, ele é rendido ao Senhor. Se Deus quiser alcançar 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, a obra é do Senhor e a glória é de Deus. Se Deus quiser alcançar uma pessoa, glória a Deus. Nós temos o ministério de um homem chamado Ananias na Bíblia. Nós não sabemos muito sobre Ananias, mas nós sabemos que Ananias foi levantado por Deus para ir até determinada casa, curar um homem de uma cegueira e pregar para aquele homem, explicar melhor o evangelho para aquele homem. É a única pessoa que nós ouvimos que esse tal de Ananias pregou. Provavelmente deve ter pregado para outros, mas esse é o único relato na Bíblia que nós temos dele. Agora, sabe quem foi esse homem para o qual Ananias pregou? O apóstolo Paulo. Só isso. Valorize os pequenos começos. Entenda que uma transformação grande numa comunidade, principalmente numa igreja, ela pode vir em anos. Muitas vezes nós valorizamos aquelas igrejas que crescem muito rápido, mas nos esquecemos que Deus ele atua diferente em comunidades diferentes. Então, meu método não necessariamente vai revolucionar o mundo, mas isso não quer dizer que ele não é importante diante de Deus. E essa revolução, quem define o padrão disso é o Senhor. Uma quarta afirmação errônea é que igreja não é o meu método. Tem pessoas que pensam que trabalhar com a igreja não tem nada a ver com eles. Eu conheci muitos missionários assim. Você fala, mas quem vai pastorear as pessoas? Não, meu ministério é a ação social. Não, eu só evangelismo, eu só isso. Aí você fala assim, mas é a questão do pastoreio da igreja? Não, igreja não é comigo. Querido, todos os métodos vão convergir para a plantação de uma igreja. Porque quando você evangeliza e aquelas pessoas aceitam Jesus, elas ingressam em uma igreja. Então nós temos que começar a congregar essas pessoas, ajudá-las no processo congregacional. Como eu disse, você pode estar mais direcionado para determinado movimento, talvez você é mais evangelista, mais mestre, mas você tem que se importar em fazer a ligação dessas pessoas com uma igreja local. Então, igreja pode não ser o meu método direto, mas ela vai ser sempre aquilo que eu vou contribuir. Evangelismo pode não ser o meu método direto, mas eu vou contribuir para isso. A afirmação errônea é que eu posso pregar e não necessariamente falar. Olha só o que diz aqui em Mateus 9, o verso 2, 5 e 6.
Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que nós podemos perceber a partir dessa experiência de Jesus aqui? O objetivo mais importante ali era que a alma daquele homem fosse salva. Como em outros textos diz, a gente não tem que temer aquele que mata o corpo, mas aquele que tem poder para lançar a alma no inferno. Ou seja, a alma desse homem tinha que ser salva. Agora, para que o poder de Deus fosse manifestado e o nome de Deus fosse glorificado diante daqueles que observavam aquele movimento, ele faz uma ação social. Sim, a cura no Novo Testamento era uma referência de ação social, porque você percebia que essas pessoas que eram curadas, elas eram reinseridas no mercado de trabalho, elas eram reinseridas nas suas famílias, suas cidades, no cotidiano ali da sociedade. Então eram ações sociais, os movimentos de cura, tá bom? Ações de misericórdia. Então Jesus, ele cura aquele homem, mas para mostrar que o verdadeiro milagre já foi feito. Ou seja, o evangelho ele é integral, mas nós não podemos achar que o pão ele tem tanta importância quanto o pão da vida. Existe o pão que eu vou comer e vou ter fome de novo. E existe o pão da vida que se eu comer, eu nunca mais vou ter fome. Esse é Cristo, é a salvação eterna da minha alma. Porque ainda que eu morra sem o pão, eu vou viver porque eu tenho o pão da vida. Pois aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Ou seja, os nossos métodos devem ser consagrados ao Senhor para ser uma expressão do poder de Deus na terra, mas nunca serão suficientes sem a palavra verbalizada de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada em todo o tempo, e não devemos abandonar em nenhum momento a mensagem da salvação do reino e do Senhor do reino. Jesus, ele é o Senhor do reino, e nós devemos verbalizar isso, porque a pessoa também tem que confessar isso. Muitas pessoas acham que o simples movimento de ação social, de misericórdia, ele é igual ao evangelismo. Não é evangelismo. Ainda que não esteja separado do evangelismo, não é igual ao evangelismo, como nós veremos para frente. Ele traz força para o evangelismo, mas evangelizar é falar sobre a missão de Jesus, sobre a salvação de Jesus. Agora, aquele que também não tem misericórdia, talvez demonstre uma fé morta, como nós veremos para frente. Agora, pregue e, quando necessário, fale. Eu tenho certeza que o intuito do autor dessa frase não era que nós devemos anular a pregação pelas obras, porque senão seria como dizer que nós somos salvos pelas obras. Agora, quando ele diz pregue, se necessário fale, o que ele está querendo dizer é que as nossas ações, o nosso testemunho deve estar ao mesmo nível das nossas palavras. Nós não devemos ser incoerentes com nossas palavras. Agora, não quer dizer que o nosso testemunho pode substituir a pregação do Evangelho. Então, quando você pregar, quando necessário, fale. Mas lembre-se que a sua pregação também começa no seu testemunho e acaba quando você professa o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e da vida daquela pessoa que pode recebê-lo naquele momento.